E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal, espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, a parábola da viúva persistente. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto aos dever de orar continuamente e jamais desanimar. Caramba, legal isso aqui, hein? E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para não conceder, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que ele se pereça demorando em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrar fé em alguma parte da terra? Calma aí. No entanto, tá. A parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam aos outros, Jesus contou ainda esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus abençoa os pequeninos. O povo trazia-lhe também as crianças para que a abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aquelas que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus e o rico que amava seus bens. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas? Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhes asseverou: tudo o que é impossível para os seres humanos
é possível para Deus. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossas famílias e bens para te seguir. Então Jesus lhes afirmou: com toda certeza, eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmão, ou pai, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus prediz outra vez seu holocausto. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelo profeta sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e portanto não podiam entender do que ele estava falando. O homem cego ganha a visão. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou ao que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupere a visão. A tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. A salvação de Zaqueu, o publicano. Lucas capítulo 19. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à sua afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo instante, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das moedas de ouro. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhe Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientou a todos, lhe disse: fazei com esse dinheiro produzir lucro até que eu volte. Entremente, seus súditos o odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando:
Não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem ele dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: Muito bem, servo bom. E por ter sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, ele declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo, explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tiras o que não puseste, e colhes o que não semeaste. Então o Senhor julgou por tuas próprias palavras: eu considerarei servo mau. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não depositei e servo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, o receberia com juros. Em seguida, dirigiu-se aos que estavam presentes e ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai ao que tem 10. Eles argumentaram: Mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: Contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Jesus é conduzido em triunfo. Após haver referido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando os povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: Ide ao povo que estáis adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-mo aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, respondereis dessa maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes indagaram: Por que está soltando o jumentinho? Diante do que lhe replicaram: Porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os seus mantos de montaria sobre o jumento e o ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que havia visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora por Jerusalém. Quando ia chegando assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: Ah, se tu compreendesses esses dias, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão os dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visita de Deus, com a visitação de Deus. Os profanadores da casa de Deus. Mais tarde, entrando no templo,
começou a expulsar os que ali estavam negociando. Repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será casa de oração, porém vós a transformaste num covil de estelionatários. O povo ia ao templo ouvir Jesus. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz do Senhor. Paz. Vem, irmão.